Paz do Senhor, igreja. Tudo bem com vocês? Vamos fazer um negócio? Você me ajuda com uma coisa? Hoje, dia 22 de outubro de 2022, é aniversário do meu irmão, o menino mais lindo que existe nessa terra. E eu queria que você ficasse de pé comigo e orasse por ele agora. Liberasse palavras de bênção, palavras de afirmação sobre a vida do meu irmão, que eu acredito muito no futuro desse menino. E tudo que eu possa viver em Deus e caminhar em outros lugares falando sobre Deus, de tudo isso, Ele sabe. Meu principal desejo é ser um exemplo para Ele primeiro. Mesmo nas minhas TPMs, nas minhas dificuldades, se eu conseguir revelar Jesus para Ele, já valeu a pena muita coisa no meu propósito. Senhor, eu quero te apresentar o meu irmão, Pai. O melhor presente que o Senhor colocou na minha vida. Aquele que revela o seu cuidado por mim. Obrigada pela vida do meu irmão, Pai. Obrigada pelo bom menino que ele é e pelo incrível homem que ele está se tornando. Senhor, eu quero declarar bênção sobre o futuro do meu irmão. E quero declarar, Pai, que toda a estratégia do inimigo para que ele não seja pleno, para que ele não seja feliz, para que ele não seja próspero, estão indo à falência agora, em nome de Jesus. Que venha um tempo de colheita, que venha um tempo de restauração, que venha um tempo de sucesso, mas sucesso em Ti, Senhor. Que nunca falte a provisão, mas que também nunca falte a plenitude no Senhor. Preenche o coração do meu irmão, Pai, e guarda a mente dele nesse tempo. Em nome de Jesus. Amém? Amém. Eu sei que lá no hotel ele vai brigar comigo, mas tô nem aí, tô nem aí. Gente, tô muito feliz de estar com vocês. E vou falar uma coisa. Eu poder estar aqui foi um milagre de Deus. E eu sei que muito disso foi fruto da oração dos pastores da casa, da oração da liderança dessa casa. E eu quero agradecer por orarem por mim, amém? Se por um acaso, no meio da ministração, eu começar a tossir, você intercede daí, amém? Se eu precisar dar uma pausa e sentar aqui nessa cadeirinha, continua adorando, continua ligado no que Deus está fazendo, amém? Abre sua Bíblia aí comigo. Efésios capítulo 5, versículo 14. Vocês estão me ouvindo bem? Eu até falei ali com os pastores, meu retorno desse lado, meu retorno desse lado, o meu mesmo, o que Deus me deu, está muito falho. Então, talvez eu dê um trabalhinho para a galera que está ali, mas vai dar certo, amém? Qualquer coisa, vocês daí faz assim, ó, afasta, aproxima. Efésios capítulo 5, versículo 14. Amém? Está escrito assim: pelo que diz, desperta, ó tu que dormes, levanta-te de entre os mortos e Cristo te iluminará. Portanto, veja prudentemente como você anda, não como necios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Vou ler mais uma vez para isso ficar no nosso coração. Pelo que diz, desperta, ó tu que dormes, levanta-te de entre os mortos e Cristo te iluminará. Portanto, veja prudentemente como você anda, não como necios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Amém? Feche seus olhos. Senhor, obrigada por esse momento.
por essa conferência que já está marcada no teu coração há muitos e muitos e muitos anos, Pai. Obrigada porque o Senhor tem falado com essa igreja, o Senhor tem trago uma revelação da tua palavra para essa casa. Obrigada pelos pastores dessa casa, Senhor, pelos líderes dessa casa. E se eu puder te pedir uma coisa, é que o Senhor alinhe o nosso coração, que o Senhor cative a nossa mente agora, que a gente tenha discernimento e entendimento da palavra que o Senhor trará a nós. Eu, Karen, preciso ouvir a tua palavra. Nós, como igreja, precisamos da tua palavra. Nós não queremos ser presos em ilusões, nós não queremos ser presos em mentiras. E é a tua palavra que, como verdade, vem e nos liberta de tudo isso. Vem e santifica o nosso coração, santifica a nossa vida. Nós ansiamos pela tua palavra, Senhor. Nós queremos guardá-la no nosso coração para não pecarmos contra ti outra vez. Em nome de Jesus, fala com a gente, Senhor. Amém. Amém? Ai, gente, estou feliz de estar aqui. Queridos, eu acho que você já conhece muito desse versículo que a gente leu. Quem dá esse conselho, quem está falando aqui nessa carta aos Efésios é o nosso irmão Paulo. E você sabe que Paulo, ele foi um dos maiores missionários, ou se não o maior missionário dito na Bíblia. Através da vida de Paulo, da transformação que aconteceu na vida de Paulo, Deus o levantou para instituir igrejas em várias regiões, em vários ambientes. E a cada uma das igrejas que foram instituídas, a muitas delas, Paulo ele dedicava um discipulado que, mesmo distante, não era um discipulado longe. Ele podia estar em outros lugares, mas a Bíblia deixa testificado nas cartas que Paulo ele envia cartas a essas igrejas com conselhos, com correções, com motivos de graça. Quando ele fala, eu vi graça, eu oro por vocês, eu estou feliz por vocês. E tantas outras vezes que ele fala, olha, eu tenho sabido que algumas coisas estão acontecendo, eu quero corrigi-los nisso. Então Paulo ele foi um homem levantado por Deus não só para instituir igrejas, mas para discipular também, amém? Amém? E a igreja de Éfeso, ela aparece em duas histórias que você vai saber. A primeira história é a história de Eutico. Eutico ele cai e morre em um ambiente em que Paulo ele está pregando a palavra de Deus. A Bíblia também vai falar, Jesus em Apocalipse vai entregar uma carta, vai dedicar uma carta à igreja de Éfeso. E nessa carta Jesus, você já ouviu falar disso, Jesus ele fala à igreja de Éfeso que é uma igreja perseverante, que é uma boa igreja, mas Jesus ele lembra, eu tenho porém contra ti que abandonastes o teu primeiro amor. Então é para esse povo que Paulo ele também está escrevendo. E a carta de Éfeso ela é importante porque é nela que Paulo ele afirma que nós fomos selados pelo Espírito Santo até o dia da vinda do Senhor. É na carta à igreja de Éfeso que Paulo ele nos ensina que o cabeça da igreja é Cristo Jesus. É na carta de Éfeso que Paulo ele nos ensina e ele nos fala, olha, por favor, não se embriaguem com o vinho da contenda, mas encham-se do Espírito Santo. Então é uma carta que traz sim algumas correções, mas ao mesmo tempo traz algumas disciplinas necessárias até para nós hoje em dia. E no capítulo 5, Paulo ele está fazendo isso, ele está diferenciando os filhos da luz dos filhos das trevas. Ele está dando correções, ele está dando discernimentos, ele está inspirando algumas coisas. Só que no versículo 14, é como se Paulo estivesse indo um pouco mais profundo na sua correção. Ele não está só mais dando algumas correções aparentes. É como se Paulo, ele, no meio do seu discurso, corrigindo as pessoas, corrigindo a rota daquela igreja, é como se ele estivesse pegando nos ombros de alguém e no meio do discurso começasse a sacudir alguém.
Por quê, Karen? Porque a partir do versículo 14, a palavra de Paulo não é mais só uma palavra de correção, não é mais só um convite a mudar de atitude, não é só um convite a mudar de comportamento. A partir do versículo 14, a palavra de Paulo é uma convocação para tomar um posicionamento. É como se Paulo, no meio da sua fala, ele trouxesse um senso de urgência para aquela época. E aí eu quero trazer para os dias de hoje, meu querido. Nós estamos em um tempo que o seu senso de urgência em Cristo precisa estar aflorado. A gente estava conversando ali na salinha, eu e os pastores, e eu falei uma coisa que eu tenho aprendido. Nós estamos entrando em um tempo em que nós vamos precisar aprender a decidir entre fazer o certo ou fazer o fácil. E para que a gente entre nesse lugar de mesmo que tudo seja fácil, mas se não é o certo que Deus nos diz, se não é o certo que a palavra nos diz, se não é o certo que Cristo nos ensina, a gente negar essa facilidade para que isso aconteça, o senso de urgência e propósito precisa estar aflorado dentro de nós. Você olha para as coisas que estão acontecendo, não só no Brasil, mas em um contexto mundial. Nós ouvimos de fato, talvez daqui do Brasil nós ouvimos os rumores da guerra, mas quem mora lá já está vivendo o tempo de guerra. Nós vemos aqui algumas notícias de pais que não exercem uma paternidade saudável sobre os filhos, e isso está frutificando hoje em uma geração de filhos que não sabem amar os seus pais, que não sabem honrar os seus pais. O que é isso, Karen? São sinais que precisam aflorar o senso de urgência do cristão. Eu não falo senso de urgência no sentido de que, Karen, Deus está com pressa. Não, porque a gente cresceu aprendendo que pressa é inimiga da... E se a gente pensa por aí, se Deus tem pressa, Deus não é perfeito. Mas não é que Deus tenha pressa, é porque Ele já escreveu que nos últimos dias haveria um senso de urgência. E nós precisamos estar atentos para responder a esse senso que está aflorando dentro de nós. Porque se você olha ao seu redor e você ainda não se sentiu incomodado a se posicionar, algo dentro de você precisa ser despertado. E eu quero ser talvez como Paulo hoje para você, ser aquele que pega nos seus ombros e sacode você e fala: ei, não é mais tempo de se acomodar ou se conformar, estando apenas sentado em uma cadeira na igreja. Não é mais tempo de se conformar só com uma conferência. É tempo de fazer da sua vida uma eterna conferência diante de Deus. É tempo de fazer da sua vida um eterno momento de culto ao Senhor. E se eu puder sacudir você hoje como Paulo e abrir os seus olhos, estou feliz demais. No meio do discurso, Paulo ele traz esse senso de urgência. E é como se Paulo lembrasse aquele povo. Quando ele fala assim, desperta tu que dormes, Paulo ele não está falando para quem não conhece Jesus, para quem não sabia do Evangelho, para quem era um alienado na fé. Paulo ele está falando para a igreja. Paulo ele está falando para uma igreja que está crescendo, para um povo que está nascendo. Então desperta tu que dormes, não é porque eles ainda não estavam mortos, eles acordaram, mas por um momento adormeceram de novo. E o que é esse adormecer, Karen? Quando você já não consegue se entregar a Deus como da primeira vez, por favor, lute para que a dormência espiritual não entre na sua vida, e a sua vida dentro da igreja passe a ser uma vida familiar e não mais uma vida íntima em Deus. Eu acredito que Deus ele não quer ser familiar a você. Meu Deus, cara, não. É porque muitas vezes a familiaridade rouba de nós a fome pela intimidade. Que você pode estar na sua casa, sentar na mesa com seu pai, sua mãe, e sua boca nunca se abrir para perguntar como é que eles estão,
para saber da intimidade que está acontecendo. E Deus, Ele quer que essa mesa de familiaridade exista sim, mas que ela esteja recheada de uma intimidade, de um desejo, não só por conhecer uma vez, não só por olhar no passado e lembrar de um Deus que eu conheci, mas por um posicionamento que te faz ter conhecido ontem, conhecer hoje e prosseguir em conhecê-lo amanhã. Desperte, desperte, não deixe. Pastor, me perdoa, se você quiser puxar minha orelha depois, eu aceito a correção. Mas por favor, não deixe esse evangelho camuflado de egocentrismo tomar o centro do seu coração. Não é sobre nós, não é uma frase de para-choque de caminhão, é a realidade do evangelho. Nós estávamos destituídos da glória de Deus, mas Deus já tinha escrito uma história vitoriosa para a sua igreja, vitoriosa para o seu povo. E o protagonista dessa história não somos nós. Não, o protagonista dessa história é Jesus Cristo de Nazaré. Ele é o protagonista da história de Deus. E nós, Karen, não temos valor? Temos. Porque o protagonista da história de Deus escolheu fazer de você participante dessa história. Escolheu lá na cruz chamar você para participar da história dele. Desperte o seu coração para que você não seja levado pelos ventos de doutrinas erradas que retalham Deus. Deus é constituído de vários eus. Não, querido. Deus é constituído de santidade, amor, justiça, compaixão, misericórdia. Ele é constituído disso. Deus sabe nos tratar quando nós estamos necessitando de um pai que nos afague, de um pai que nos dê colo, de um pai que nos abrace, e Ele fará isso. Eu ouço muito falar que igreja é uma UTI de Deus, e é. Você entra aqui, você nem sabe o estado que você está tão ruim as coisas que você nem sabe definir. Mas a igreja também é um lugar de pessoas que vão ter alta, porque estarão restauradas por Deus, porque estarão transformadas por Deus, não para ir embora e não voltar mais, mas porque estarão tão convictas que quando sair daqui vão refletir da cura que receberam e vão apontar: lá não é o lugar mais perfeito do mundo, mas existe um bálsamo lá que não existe em nenhum outro lugar. Existe uma palavra lá, uma presença que não existe em outro lugar. Desperte, querido, não deixe o seu coração adormecer, porque se a gente adormece, a gente perde a visão. E eu vejo tantas pessoas que perderam a visão dos céus, e aí no meio das dificuldades da vida, onde se encontra o socorro, senão quando nós abrimos os nossos olhos e temos a visão do céu? Se nós perdemos a visão, nosso amor esfria, nossa fé morre, nossa intensidade se acaba, nosso fogo vira cinzas. E tudo que o diabo quer é tapar os seus olhos, porque se ele tapar os seus olhos, você vai entrar em uma vida de peso e não mais uma vida de desfrutar. Vou te falar uma coisa, eu olho para a minha geração e eu percebo que a gente precisa voltar a aprender que dá para desfrutar na espera, que dá para ser feliz na perseverança, que dá para ter contentamento na permanência, que dá para a gente orar uma vez e depois não ficar chateado porque Deus não respondeu, mas dá para a gente entender: não foi hoje, mas eu vou orar de novo, eu vou orar de novo, eu vou orar de novo, até que ou Ele me transforme ou Ele se revele a mim.
a gente aprende quando a gente mantém os nossos olhos abertos e fixos em Deus, querido. Lute pela visão que você tem de Deus. Guarde isso. Não deixe o inimigo tocar nos seus olhos. Fixe os seus olhos no autor e consumador da sua fé. Porque aí o que acontecer ao redor, tudo bem. Eu estou fixa naquele que sabe o que é melhor para mim. E passarão os céus e a terra, as palavras dele não passarão. E pessoas vão, pessoas vêm. Ele não fugiu, ele continua no mesmo lugar. Desperte o seu coração, não entre nesse lugar de dormência. E às vezes a gente faz isso. A gente prefere que a anestesia nos adormeça do que o remédio, mesmo sendo amargo, nos sare. Uma geração dormente, ela caminha com a multidão. Uma geração que quer ser sarada, que quer viver em Deus, que tem os seus olhos fixos ao mínimo sinal de como Jesus fez, abriu mão da multidão para ir em lugares solitários para estar com Deus. Nós iremos. Ao mínimo sinal da nuvem se mover, mesmo que seja para o meio do deserto, nós iremos. Ao mínimo sinal de uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem aparecer, nós glorificaremos, porque saberemos que Ele já está fazendo algo novo. Desperte. A Bíblia fala que nos últimos dias, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriaria. Mantenha os seus olhos abertos. Mantenha a memória fresca. Mas também mantenha a esperança pulsante, a expectativa pulsante. O Senhor falou para mim uma vez, Ele falou assim: Karen, só vai conseguir permanecer com amor queimando nos últimos dias aquele que aquecer no seu coração o amor dos primeiros dias. Nós precisamos voltar a isso, meu querido. O amor dos primeiros dias, quando a gente entrava na presença de Deus, e mesmo que Deus viesse como Paulo, chacoalhando a gente se deixava ser chacoalhado por Deus, porque o que importava era que Ele estava lá com a gente. O amor dos primeiros dias é a chave para que o seu coração continue queimando nos últimos dias. E eu vou te falar, os últimos dias estão às portas. Preserve a sua visão, mantenha os seus olhos fixos. Amém? Você está cansado? Eu vou sentar um pouquinho, senão eu vou desmaiar bem aqui. Amém? Daqui a pouco eu levanto de novo. Então Paulo, ele fala: desperta tu que dormes. Ele está fazendo uma convocação a um posicionamento. E eu vou falar uma coisa para você. A maioria das vezes que eu vi sobre despertar na Bíblia, todo despertar, ele nasce de um desconforto. Eu me lembro de Joel. A gente ama quando Joel fala que nos últimos dias Deus derramará do seu Espírito sobre toda a carne. Glória a Deus por isso. Glória a Deus por isso. Mas se você for ler o capítulo 1 de Joel, o capítulo 2 de Joel, são capítulos de crise e de posicionamento. Já não há trigo, já não há colheita, já há ausência, já há falta. E Joel, ele aparece como uma voz de despertamento no meio de um momento de desconforto, de crise, pastor. E a palavra de Joel não é: olha, tá muito legal, vamos bater no ombro e falar, vocês estão certos, é Deus que está errado. Não, a palavra de Joel é: rasguem o coração de vocês,
Convertam-se dos seus maus caminhos e peçam por misericórdia, porque Deus é misericordioso. Então todo despertar nasce de um desconforto. Vamos ver a gente. Você vê, eu estou tomando uns 7 remédios de ontem para hoje. E todos têm um horário para você tomar. Tem um que eu tomo 3 horas da manhã, tem outro que eu tenho que tomar 7. Eu acordaria sozinha? E aí eu coloco o despertador. Quando desperta 3 horas, eu fico triste. É confortável acordar 3 horas? Não é, mas é necessário. É confortável depois acordar às 7 horas de novo? Não é, mas é necessário. E Deus, Ele coloca do lado da gente pessoas que vão nos levar a um lugar de desconforto, mas também vão nos levar a um lugar de despertamento. É aquele amigo que chega do teu lado e não deixa você pecar perto dele de jeito nenhum. Aquela amiga que está do teu lado e quando estiver fazendo coisa errada, falando o que não deveria, ela fala assim: ei, cala a boca, não é assim não, o que está acontecendo? Você não é desse jeito. São despertadores de Deus na sua vida. São aquelas pessoas levantadas talvez como uma liderança ou com um microfone na mão, que elas não têm poder nenhum sobre a sua vida, mas elas têm uma voz de despertamento aos seus ouvidos. E elas gritam, e é desconfortável ouvi-las, mas é necessário ouvi-las e tê-las do nosso lado. Eu aprendi uma coisa, o Senhor falou para mim assim: Karen, fuja. Tome cuidado com pessoas que alimentam as suas crises. No meio das nossas crises, a gente não precisa de pessoas que alimentem elas, que nos enganchem ainda mais em um trauma, que nos enganchem ainda mais em uma depressão, que nos afundem ainda mais nas nossas amarguras, nas nossas decepções. Nos dias das nossas crises, a gente precisa de pessoas do nosso lado que falem assim: você tropeçou, você errou, não deveria ter feito, mas aqui está a minha mão estendida para segurar você. E se for precisar levar você aqui no meu ombro, eu levo até o dia em que você vai se levantar novamente. São essas pessoas que são os despertadores de Deus para a nossa vida. Aquela mãe que fica no nosso pé quando a gente está com os nossos amigos, ela manda uma mensagem, ela liga e você desliga, ela liga e você desliga. Ela: filho, onde você está, filha? Como é que você está? Minha mãe já mandou umas 30 mensagens hoje. Tomou um remédio? Como é que você está? Você está bem? E eu vi ela de manhã. São despertadores de Deus para nós. Aquele pai que fica no pé falando: filha, faz isso, estuda, se dedica. São despertadores de Deus para a nossa vida. Amém? Que Deus traga sobre nós despertadores. Seu pastor é um despertador de Deus sobre a sua vida. Seus líderes são despertadores de Deus sobre a sua vida. Aqueles que não desejam que você se torne mais um dormente no meio da multidão, que Deus, Ele está se movendo e você talvez até ouviu que Ele está se movendo, mas você está cego, com os seus olhos tapados e não sabe para onde Ele está se movendo. E aí, para quem não sabe o que Deus está fazendo, qualquer voz é voz que você vai ouvir. Qualquer multidão é multidão que você vai seguir. Desperte. No tempo da dormência, o inimigo vai tentar fazer a gente confundir estar adormecido com estar em descanso. Alguém adormecido não sabe o que está acontecendo. Alguém em descanso pode até estar em um momento guardado, mas se você conversar com ele, ele sabe o que Deus está fazendo. Ele só está descansando, mas os olhos continuam fixos em Deus. Amém? Eu me lembro de Sansão. Sansão adormece no colo de Dalila, Juízes 16. É um sono
uma dormência que nos leva à imprudência. Jonas, ele dorme enquanto ele está desobedecendo a Deus. É um sono de indiferença, porque ele não quer cumprir o propósito de Deus. Os discípulos dormem quando Jesus os chama para orar. É um sono de displicência, é um sono em que a gente perde coisas tão preciosas. Então, primeiro posicionamento que Paulo lhe diz aqui, a primeira convocação de Paulo é: desperta, tu que dormes. Fala assim comigo: Deus, me desperta. E o segundo posicionamento, Paulo ele fala: levanta-te, levanta-te do meio dos mortos. Que eu vou falar, o despertador, ele tem poder de abrir os seus olhos, mas ele não tem poder de mover os seus pés. E às vezes uma pregação até abre os seus olhos. Você sai daqui de olhos abertos, procurando Deus, mas acaba se tornando somente um admirador do que você está vendo. É por isso que tem uma outra dimensão, daqueles que não estão só com os olhos abertos, os olhos fixos, mas daqueles que também estão com pés prontos e pés constantes diante de Deus. Pés firmes. São aqueles que Deus abriu os seus olhos e você não decidiu ficar na cama, você não decidiu ficar confortável, você decidiu se posicionar e ficar de pé diante de Deus. São esses que Deus está querendo encontrar no nosso meio. Aqueles que abriram os seus olhos, mas entenderam tanto aquilo que estão vendo, a visão que receberam, que querem se mover em disposição à visão que receberam de Deus. Então não adianta muito a gente ficar gritando algumas coisas. Você abre os seus olhos, mas você não move os seus pés. Que Deus levante no meio de nós, não pessoas que serão admiradoras do que Deus está fazendo, mas pessoas que vão fluir naquilo que Deus está fazendo, que vão participar daquilo que Deus está fazendo. E isso não está em uma conotação só de alguém que sobe no altar, mas está em uma conotação de alguém que investe em missões, de alguém que investe em evangelismo, de alguém que serve na igreja, de alguém que faz o cafezinho para o pastor. Esse é um lugar onde nós podemos evidenciar Cristo. Levante-se. Existem pessoas que, ouvindo da minha boca, não vão entender o que Deus quer fazer, mas quando você abrir a sua boca, o Espírito Santo vai usar você, e elas serão transformadas e edificadas. Levanta-te do meio dos mortos. Há um tempo atrás eu olhei para a minha geração, eu ficava indo com Maria vai com as outras, eu ficava com os discursos dos outros. Uma geração Nutella, uma galera quebrada, triste, jovem não tem mais jeito. Eu ficava, é mesmo, Deus. Sabe quando você é influenciado? Eu ficava lançando essas palavras sobre nós, até o dia que Deus me deu um sacode. Ele falou assim: sua geração é um terreno duro, mas é um terreno fértil. Só precisa de gente que acredite, que tenha disposição para cavar mais fundo e lançar a semente. E aí eu comecei a entender que Deus, ele reposiciona, ele ressignifica gerações. E uma geração que na boca de muitos era Nutella, eu vejo hoje sendo intencional em muitos lugares e trazendo gosto de Deus para o meio dessa terra. Uma geração de meninas, eu falo meninas porque é meu lugar de fala, mas eu vi muitas meninas quebradas emocionalmente, que eu olhava e falava: meu Deus, essa menina nunca vai ser feliz, porque olha as sequelas que elas trazem. Hoje eu vejo uma geração de meninas que saíram de um lugar de ser quebradas e entraram em um lugar de ser quebrantadas por Deus. E uma geração de meninas quebrantadas é uma geração irresistível para Deus. Deus, ele ressignifica quem se põe de pé. Deus, ele ressignifica algumas lições na nossa vida a partir do momento que a gente
fixa os nossos pés nas posições que Ele quer de nós. Glória a Deus se os seus olhos se abrirem, mas glória a Deus quando os seus pés se moverem também. Porque não é só abrir o entendimento, ficar do mesmo jeito, no mesmo lugar, no mesmo tempo. Uma pessoa que você conversa com ela, está do mesmo jeito da conversa que você teve 30 dias atrás, um ano atrás. Você chega e fala: o que está acontecendo na sua vida? Como é que está a sua vida? Do mesmo jeito. Não. Nós que estamos despertos em Cristo, levantados em Cristo, nós vivemos novidade de vida em Jesus. Novidade de vida em Jesus. Não estamos presos carregando correntes enferrujadas. Estamos livres e libertos pelo sangue de Jesus, querido. E aí talvez você pode ainda ter alguns mesmos problemas, mas você está diferente. Hoje você não é mais quem você era antes. Então a sua visão acerca desses mesmos problemas hoje não é a mesma visão. Levante-se. Vou te falar, jovem, e eu estou terminando, porque minha garganta estava pedindo arrego. Vocês sabem o que é arrego? Porque às vezes eu saio de Brasília assim e nem percebo, falo umas coisas que o povo fica assim. Minha garganta está pedindo descanso já. Mas vou falar para você, jovem. Há uns anos atrás, acho que 2019... Eita, desculpa. O Senhor. Acho que seria pior se eu tivesse colocado por fora, né? Meu Deus, não conta pra mãe, né? Mas há uns anos atrás o Senhor me deu uma visão. E nessa visão tinha uma mesa na minha frente, uma mesa muito grande, muito linda, cheia de coisas, de comida, mas o centro dela não estava preenchido, e tinham cadeiras vazias dos dois lados. Eu falei: Deus, uau, minha geração vai sentar na mesa, eu vou sentar na mesa, é a nossa hora, é o nosso momento. E eu fiquei muito empolgada com isso. E o Espírito Santo falou assim: não, Karen, presta atenção. E eu prestando atenção no decorrer da visão, o Senhor me fez ver de um lado uma geração de cabelos brancos, pastores, dignos do seu descanso, uma geração digna do seu descanso, que já ora há tanto tempo, que já jejua há tanto tempo pela nossa geração, pela igreja do Senhor, e foram sustento da igreja em oração por muitos e muitos anos. Ali nessa visão estavam homens de palavra, mulheres do coque, estavam lá uma geração entregue a Deus. Eu falei: tá bom, Deus, é justo, são dignos do seu descanso. Eu falei: então do outro lado é a minha geração, nas outras cadeiras de honra é a minha geração. E o Senhor falou assim para mim: não. E eu vi do outro lado da mesa uma geração de chupeta, uma geração de fralda, uma geração que nem alcançava os pés no chão enquanto sentavam. E o Senhor falou para mim: aqui está a geração que virá depois de você, a geração que vocês vão aprender, vão precisar discipular e ser responsáveis como bons exemplos para eles. Vocês estão abrindo 1000 côvados, mas eles irão ainda mais 1000 côvados. E aí eu falei: Deus, e a minha geração? A gente vai ficar aqui só vendo? O Senhor falou para mim: a sua geração está com acesso liberado à cozinha. Sua geração está com acesso liberado para pegar o pão, colocar no centro dessa mesa e ser o serviço de conexão entre essas duas gerações. Esse é o nosso lugar, jovem. Nós precisamos voltar a ter o despertamento profético e voltar a um lugar de oração, ou entrar em um lugar de oração que nunca entramos antes, de comprometimento, de intencionalidade, de culto racional, de sacrifício santo, puro e agradável ao Senhor, de metanoia.
Nós precisamos entrar nesse lugar, nos levantar nesse lugar. Que Deus sacuda você, para que a gente saia dessa coisa de terceirizar as autoridades sobre a nossa vida, de terceirizar orações que nós poderíamos fazer sobre o nosso coração. Menina, quando você acordar de manhã, coloca a mão no seu coração e profetiza sobre a sua vida. Não espera vir uma irmã do coque, não espera vir a pastora, não espera vir uma liderança. Você seja profeta dentro do vale que você está vivendo. Coloca a mão no seu coração e fala: Deus, hoje eu terei emoções equilibradas, um coração em paz, sentimentos tranquilos. Eu não serei dominada pelas minhas emoções. Se levanta, menina. Você, meu jovem, se levante. A gente ser dominado pelos nossos instintos, a gente acha que está sendo forte. Se levante e peça para que o Espírito Santo seja o dominador dos seus instintos. Uma geração guiada pelos seus próprios impulsos e instintos é uma geração escrava de si mesmo. Mas uma geração que escolheu, que pediu misericórdia pela graça de Deus, tanto o querer quanto o efetuar vem dele. Então quando o nosso coração está sensível a Ele, nós pedimos para que Ele domine a nossa vida e entramos em um lugar de ser escravos dEle, de livre, espontânea vontade, servir a santidade de livre, espontânea vontade. Se levante. Uma galera para caminhar com a multidão já tem demais. Eu acredito que nós estamos chegando em um tempo onde Daniéis irão se revelar, tendo todas as opções para se entregarem ao banquete, entregarem ao manjar. Estarão tão acordados, tão despertados, tão de pé, tão firmes, que eles não se corromperão com os manjares que o mundo possa oferecer. Eles não irão se corromper com as ideologias que irão aparecer, com os evangelhos de afago que aparecem, com os evangelhos de tapinha nas costas que aparecem. Mas eles serão devotos, entregues, comprometidos com o evangelho puro, santo e verdadeiro, que muitos dizem que é loucura, mas tudo bem, é loucura para o mundo, mas é poder de Deus para salvar. Oh, glória! Com os olhos abertos você vai ver muita coisa, mas com os pés firmes você viverá muitas coisas. Com os olhos abertos você vai admirar muitas pessoas, muitos moveres. Você vai ver o sobrenatural acontecer, um milagre ali, um milagre aqui. Mas com os pés firmes você vai viver os milagres de Deus. Você vai ser um espelho refletindo a glória de Deus. Você vai ser testemunha da maravilha de Deus. Abra os seus olhos, mas firme os seus pés. E se Ele falar: ei, avança, a gente está pronto, com sangue no olho, com gás no coração, para avançar. E se Ele falar: ei, se guarda um pouquinho, tá tudo bem, a gente não vai achar que Ele está reprovando a gente vai entender, Ele está cuidando da gente. E se uma pessoa nos seguir, tá tudo bem, era para essa pessoa que a nossa vida estava sendo aperfeiçoada para manifestar Jesus. E se milhares de pessoas começarem a seguir você, que o senso de urgência, responsabilidade e posicionamento no seu coração aflore também, porque é para essas pessoas que você vai precisar manifestar a glória de Deus. Se forem outros países,
vai com gás. Se for dentro da sua casa, não rejeite o propósito de Deus para a sua família. Alguns são levantados para ser missionários em outras nações. Outros são levantados para ser missionários na sua casa, entendendo a sua porção como pais íntegros e homens com uma hombridade incrível em Deus, como mulheres sábias, mulheres virtuosas que fazem do seu lar o lugar onde o Espírito Santo é refletido. É uma mulher que tem aquela casa que você entra e fala: meu Deus, que paz nesse lugar. É porque ali existe uma mulher virtuosa. E filhos que quando você entra na casa e só eles estão lá, você percebe que há um ambiente de obediência, um ambiente de graça, um ambiente de gozo nesse lugar. Eu acredito em famílias assim. Eu terei uma família assim em nome de Jesus. Você viverá uma família assim em nome de Jesus. Mas para que isso aconteça, desperte você que está dormindo. E se você vê alguém do seu lado dormindo, não seja condescendente com essa dormência do seu irmão, mas chega do lado e fala: ei, desperta também, porque eu não quero viver isso sozinho. Eu quero que a gente viva a manifestação da glória de Deus. Eu quero viver com você o resplandecer da glória de Deus. E se levante, mas não seja daqueles que estando de pé se acha superior àqueles que estão caídos, adormecidos, mortos. Mas que você estando vivo, estando de pé, seja aquele que toca e o morto é ressuscitado. Seja aquele que vai no vale de ossos secos e Deus fala: profetiza aí, filho do homem. Fala com eles, fala com a morte, que ela não vai mais ter poder aí, e a vida vai aparecer. Seremos desses em nome de Jesus. Amém. Fica de pé comigo, querido. Vou tomar um chazinho, um momento. Estende sua mão para mim aí, vai. Profetiza cura em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Mas deixa eu finalizar a palavra. O que nós precisamos então, Karen, para manter nossos olhos abertos e nossos pés firmes e constantes? Primeira coisa, para manter os seus olhos abertos, você precisa acreditar na sua visão, naquilo que Deus te deu, na visão que você teve. Eu conheço algumas pessoas que a experiência que elas tiveram com Deus para que Deus resgatasse elas, foram experiências individuais. E aí eu tenho uma amiga que Jesus encontrou ela dentro do banheiro, quando ela estava triste demais, ferida demais. Jesus apareceu para ela dentro do banheiro. E aí todas as vezes que ela está triste e vem desabafar comigo, eu deixo ela desabafar, eu deixo ela ter esse momento de acolhimento e de esse ambiente onde ela pode se expor. E eu sempre finalizo assim falando: amiga, lembra daquela visão que você teve no seu banheiro? O Jesus que te encontrou lá é o mesmo Jesus que te encontra todos os dias. Alimente a convicção da visão que você tem de Deus. E para que os seus pés fiquem firmes e constantes, a gente ouve o despertador e muitas vezes a gente não levanta porque o despertador é legal. A gente levanta pela motivação que nós temos para estar acordados e de pé. Às vezes você não quer muito ir trabalhar, mas você tem convicção da motivação, da intenção, e é por isso que você se torna alguém disposto, disponível a se colocar de pé. Sim ou não?
Se você não olhar para Deus e fazer dele aquele que vale a pena, você nunca vai ficar de pé. É por isso que nós precisamos reorganizar as nossas prioridades. É por Ele que nós estamos aqui nesse culto maravilhoso. É Ele que nós queremos sentir, é Ele que nós queremos conhecer. Nós não queremos que hinos arrepiem nossos cabelinhos do braço. Nós queremos que a presença dEle faça o nosso corpo estremecer. Ele é a motivação para que a gente se levante, e Ele é a graça que nos levanta. Ele é aquele que quer encontrar em nós corações dispostos e disponíveis, aqueles a quem Ele pode falar: olha para mim, nossos olhos estarão abertos para Ele. Aquele que Ele pode falar: venha até mim, nossos pés estarão constantes a Ele. É isso que vai fazer lá na frente você olhar para a sua história de vida em Deus, para a sua história de vida e falar: tudo valeu a pena, porque os meus olhos estavam no lugar certo e os meus pés correram para a direção certa. Que Ele seja a sua mais amada visão e a sua principal motivação. Que ao ouvi-lo chamar, você esteja tão disposto que as coisas terrenas não tenham um lugar de competição com a voz de Deus, mas tenham um lugar de entrega. E se Ele pedir, está tudo bem, porque você sabe que Deus, Ele não pede nada, que Ele não tem algo melhor para nos entregar lá na frente. Então o altar até custa tudo, mas nós não abriríamos mão dele por nada. É isso que nós precisamos desejar. Esse lugar de olhos abertos. E se você por um momento teve os seus olhos, escamas nos seus olhos, e você já não conseguiu admirar a beleza da santidade, admirar a beleza da presença, contemplar a glória de Deus, contemplar o seu fluir, em nome de Jesus, escamas caiam agora em nome de Jesus. Que sua visão seja restaurada, que sua visão seja clara outra vez, em nome de Jesus. Ele não vai limpar os seus óculos espirituais, Ele vai arrancar esses óculos e colocar os olhos dele nos seus olhos, em nome de Jesus. E se por algum momento seus pés se cansaram, seus joelhos se enfraqueceram, eu profetizo força aos joelhos vacilantes, constância aos pés que se cansaram, ânimo para caminhar mais uma milha. Nós estamos chegando, nós estamos avançando, a eternidade é logo ali, não para agora, não para agora. Estamos às portas de viver o que nunca vivemos antes. Sua família será plena em Jesus. Seus filhos despertarão para a glória de Jesus.